Bom dia, gente. A tia veio aqui novamente gravando o vídeo, tá? Depois vocês vão me dar o retorno para dizer se tá sendo melhor assim, tá certo? Amanhã nós iremos fazer a transmissão. Eu vou marcar com vocês aqui para 7h30 a gente entrar, para não ficar muito cansativo para vocês, para todo mundo entrar no horário, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja, que este dia seja bastante produtivo, tá certo? E vamos começar aqui com a nossa agenda, tá? A agenda do dia é essa, tá? Componente matemática com o tema centena. E aí temos geografia também com o tema as diversas paisagens, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão estar copiando essa agenda na agenda de vocês, de caneta, com todo cuidado, tá? Para não errar. E aí a gente vai dar início à nossa aula de matemática. Aí nós temos aqui centena. O que é centena? Aí temos um exemplo aqui de um probleminha, tá? Nós vamos aqui ler. O tio de Tiago é dono de uma padaria que vende deliciosos pães, roscas, salgados e doces. Ele utiliza muitos ovos em sua padaria. Por isso, comprou 10 caixas de ovos e cada caixa possui 10 ovos. Perceba que 100 unidades equivale a 10 centenas e a 10 dezenas e a uma centena. Observe como são formados os números dados por uma centena. Então, assim, gente, aqui vocês estão observando que nós temos ali 10 caixas de ovos, tá? Que o tio do Tiago usa para fazer lá os seus pães. Então, nós temos 10 caixas de ovos. Em cada caixa, nós temos 10 ovos. Ou seja, cada caixa tem 10 unidades de ovos. E quando eu tenho 10 caixas com 10 unidades de ovos, nós vamos ter aí uma centena, tá? A soma de todo esse total vai dar 100. Então, teremos ali 100 ovos, uma centena, ok? Aí aqui a gente tem que ver essa regrinha, ó. A unidade, ela pertence à primeira ordem. A dezena vem seguinte, pertencendo à segunda ordem. E a centena, por sua vez, na terceira ordem. E aqui a gente vê a separação de cada um. Nós temos aqui a unidade, né? Um cubinho. Nós temos ali a dezena, que são nada mais nada menos do que 10 unidades, tá? Formando uma barra. E aqui nós temos a centena, do outro lado nós temos ali uma placa definindo uma centena, que é 10 dezenas, né? São 10 dezenas, são a junção dessas placas, né? Então, se eu pego aí um cubo, junto aí 10 cubinhos, eu vou ter uma barra de 10 cubinhos, vou ter uma dezena. Se eu pego 10 dezenas, logicamente que eu terei uma centena. Por quê? Porque as 10 dezenas, a soma delas vai dar 100. Então, teremos ali uma centena, ok? Passando adiante aqui, a gente vai aqui observar. Se você observar as figuras, irá perceber que uma placa é igual a 100 cubinhos, ou seja, uma centena é igual a 100 unidades. Se eu pego uma placa com 10 barras, ou seja, uma centena é igual a 10 dezenas. 100 unidades é igual a uma centena. 10 dezenas é igual a uma centena, porque você vai fazer aí a soma do total, tá certo? E nas duas
opções aí que a tia deu, a soma total irá dar 100, ok? E assim a gente forma ali a nossa centena. Aí aqui nós podemos observar, ó, que nós temos deste lado a centena, dezena e unidade. Para vocês verem direitinho o que acontece. Nós vamos fazer aqui a soma. Aqui nós temos uma centena. Lá na parte das dezenas, vamos observar ali quantas dezenas nós temos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós teremos ali 8 dezenas. Quanto é 8 dezenas? 8 vezes 10 dá quanto? E aí, nós vamos lá para a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos ali 6 unidades. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a somatória. Vamos pegar ali uma centena, mais 8 dezenas, mais 6 unidades. Quanto será que nós vamos ter? Então, nós teremos ali, ó, 186. E aí, vocês vão vendo a regrinha, né? Ali no o 6 já vai dar a unidade, o 8 vai representar a dezena e o 1 vai representar a centena. Então, nós temos aqui, né, a separação de unidade, dezena e centena. Já aqui na segunda opção, nós não temos centena, mas nós temos dezena e temos também unidade. Então, vamos ver aqui a somatória. 5 dezenas mais 8 unidades. Isso aqui tá fácil, hein? 5 dezenas mais 8 unidades. Vamos ver quanto que vai dar. 58, tá certo, gente? E aí, nós temos a última lá embaixo, que é a opção que também terá a centena. Essa segunda opção aqui que a gente acabou de fazer, ela só tem unidade e dezena, tá? Já a opção de baixo, nós temos ali a centena, né? Então, fica unidade, dezena e centena. Então, vamos lá. Uma centena mais 4 dezenas mais 4 unidades. Quanto será que dá? 100 mais 40 mais 4. Quanto dá? 144. Então, aqui nós temos 4 na unidade, 4 na dezena e 1 na centena, representando aí as casas de cada um, tá certo? Passando mais adiante, nós temos isso aqui, ó. Quando trabalhamos com centenas exatas, nós operamos com quantidades iguais. Veja, aqui nós temos, gente, ó. Eu acho que aí para vocês vai ficar um pouquinho borrado, porque aqui também para mim ficou. Então, aqui em cima nós temos ali uma centena. Não sei se dá para vocês verem, mas lá no cantinho assim tem 100. Unidade, dezena e centena. Tem 0, 0 e 1, 100. Então, vamos aqui, ó. Aqui na primeira opção nós temos uma centena. Lá embaixo nós temos 2 centenas, que equivale a 200. Mais embaixo, né, logo abaixo, nós temos 3 dezenas, o equivalente a 300. E assim sucessivamente. Mais abaixo tem 400, né, são 4 centenas. E logo mais abaixo nós temos 5 centenas, que é o que equivale a 500, tá? 5 centenas. Então, aqui nós temos a somatória de centenas exatas, ou seja, elas não são quebradas, é 100 justinha. Não é 101, não é 110, não é 115, é 100 justinha. Então, são as centenas exatas. Não teremos ali. Agora, vamos às atividades nas páginas 22, 23 e 24, tá certo? Tia, é muita página. Muita página, são 3 páginas. Porém, vocês não estão fazendo atividade de sala, certo? E aí, essa atividade, ela vai englobar tudo o que a tia queria passar para vocês. Mas, assim, não é aquela coisa muito puxada, não. Dentro das atividades, a gente vai estar só trabalhando o que a gente acabou de estudar, tá certo? E, assim, ela é bem mamão com açúcar para vocês.
E aí nós vamos agora observar o que nós iremos ver na aulinha de geografia, tá bom? Vou dar um passinho aqui pra frente, ó. Tchau, aula de matemática. Então vamos aqui, ó. Vamos à nossa aulinha de geografia, onde nós iremos falar sobre as diversas paisagens. Paisagem, quando eu falo em paisagem, o que vem na mente? O que vem, assim, o que surge na mente de vocês? Na minha, quando se fala em paisagem, eu vejo logo campos bem largos, bem cheios de cores e de verde, né, predominante. Na minha ideia de paisagem, né, é essa que eu vejo. Então, nós temos aqui diversas paisagens. E nós podemos observar que, deixa eu colocar aqui a tia bem, vai ficar bem, depois eu volto pra lá. Nós podemos dizer que a história das cidades brasileiras começou no litoral, já que grande parte dos municípios brasileiros se desenvolveu nas áreas próximas a ele. Nos primeiros anos da colonização do nosso país, a maior parte das vilas e inclusive a primeira cidade fundada em solo brasileiro, Salvador, nasceram no litoral, dada a grande importância desse espaço. Por conta disso, as grandes cidades brasileiras, chamadas de metrópoles, mantêm até hoje uma relação muito forte com o litoral em seus costumes, hábitos e atividades econômicas. Tá, gente? Quando aí o Brasil foi descoberto, eles chegaram por onde? Os portugueses e outros, e a sua tripulação, né? Chegaram por onde? Eles chegaram, né? Pelo mar, vieram ali e abortaram lá na praia. E a partir dali eles foram conhecendo. Então, lógico que eles iriam realmente começar a colonizar ali naquelas áreas, tá? Era as proximidades litorâneas que eram mais propícias para eles. Então, vamos passando aqui. Voltei lá para baixo. Nas cidades litorâneas, nós podemos encontrar uma grande variedade de paisagens naturais, né? Nós temos ali as dunas, restingas, manguezais, recifes, estuários, florestas, ilhas. E aí eu quero que vocês observem essas palavrinhas aí, tá? Essas paisagens naturais. Quero que vocês depois deem uma pesquisada sobre cada uma delas, tá bom? Que através delas vocês vão resolver as atividades seguintes. A concentração das pessoas nas áreas litorâneas provocou grandes mudanças nessas paisagens, embora ainda existam paisagens naturais no litoral brasileiro, as metrópoles existentes modificaram muito a paisagem litorânea original. Atualmente, por causa dessas mudanças, o governo brasileiro tem um grande desafio: melhorar o litoral do país. O nosso litoral ele tem apresentado grandes problemas ambientais provocados pelas próprias cidades. Por exemplo, nós podemos citar aí a poluição das águas litorâneas, onde o esgoto ele é jogado, gente, dentro do mar, tá? Dentro das praias. Por exemplo, podemos citar a poluição das águas litorâneas, onde o esgoto é jogado por causa da falta de saneamento nas cidades. São muitos os problemas existentes nas metrópoles atualmente. Nós temos também a questão do lixo, não só o esgoto, também nós temos o lixo que nas cidades grandes é praticamente impossível que esse lixo ele não chegue às praias, porque o próprio ser humano ele provoca isso, né? Então, as pessoas ainda não têm essa consciência, sabem o que devem fazer, porém não fazem. E é onde aí a gente está perdendo as nossas paisagens naturais, as nossas florestas, a água potável que existe no mundo. Tudo isso através do mau uso, do mau manejo das coisas pelo homem, né? Porque a gente sabe o que deve fazer, como deve fazer. É difícil, Porém, reciclar, reutilizar é a única saída, tá? Nos reeducarmos para não estar aí poluindo cada dia mais, né?
A gente sabe que a produção de lixo pelo ser humano, ela é muito grande. E aqui nós temos aí, gente, ó, uma paisagem litorânea. Vocês estão vendo aí que tá bem, né, na beira da praia. Tem ali alguns carros, algumas pessoas que vieram aí para visitar esta praia. Só voltar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada na predominância das cores, tá? Então, as paisagens litorâneas, que elas são mais naturais, a gente vê a predominância das cores naturais, as fortes, né? Realmente, que é o azul, o verde ali, o amarelo, o amarronzado das areias. Então, vamos aqui. Existem vários espaços diferentes nas paisagens e eles podem ser urbanizados, agrícolas, de lazer, de circulação, reservas ambientais, etc. Assim, podemos classificar as paisagens de acordo com o que existe nelas, tá? Então, a partir da observação da paisagem, vocês vão definir se elas são urbanizadas, agrícolas, de lazer, de circulação, reservas ambientais, etc, tá bom? Então, vamos aqui, ó. As paisagens urbanas são aquelas que apresentam em seu espaço uma grande quantidade de moradias, estabelecendo aí comerciais, indústrias, ruas, avenidas, tá? Então, as paisagens urbanas geralmente é onde há maior concentração de pessoas, são as cidades, né? Ó, nós temos aqui essa paisagem aqui bem urbana, né? Vários carros. Podemos até definir como se fosse Fortaleza, já que a nossa cidade, né? Nossa cidade, nós moramos numa paisagem urbana, porém, ela não é tão urbana quanto essas cidades grandes que contêm muitos prédios, né? Arranha-céus, e tem o trânsito bem mais forte. Então, nós podemos perceber que aí nós temos duas paisagens urbanas, onde a predominância das cores não são o verde e azul, né? Nós temos aí outras cores, que são as cores mais do concreto, aquela cor mais opaca. E aí nós vamos ver aqui, ó, as paisagens rurais, que são aquelas que apresentam espaços agrícolas. Nesses espaços existe uma grande quantidade de plantações, criações de animais, estradas e vegetação natural. Então, gente, só de falar a gente já percebe ali um cheirinho de ar puro. Aí nós vemos aí os campos bem vastos, né, por conta da criação de animais. Nós temos aí uma casinha bem afastada das outras. Nós não temos predominância de concreto, né? Nós temos aí mesmo natural, tá? Aí a vegetação natural nas paisagens rurais. Quando a gente observa esses campos assim, com animais e aí menos predominância de casa, de ação do homem em concretizar o local, nós temos aí uma paisagem rural. Porém, existem algumas características que definem se ela é rural ou se é ambiental, né, uma reserva e tudo mais. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E aí, nós vamos agora estudar, né, e vamos exercitar o que foi estudado, fazendo aí a resolução das páginas 14 e 15, que é muito simples, tá? Vocês vão só responder algumas perguntinhas que tem lá, só definir quais são as paisagens que vocês irão encontrar. E aí eu quero que você tenha ali a caixa. Desculpa, gente. Desenho no caderno, tem ali, né? Assim. Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão colocar o nomezinho de vocês, o nome da escola e vão fazer um desenho da paisagem que mais lhes chamou a atenção. Será que foi a paisagem urbana? Será que foi a paisagem ali natural, né? Mais natural? Será que foi o litoral que lhe chamou a atenção? E você vai fazer ali um desenho dessa paisagem que você gostaria de estar, o que mais lhe chamou a atenção.
e vai definir, né, deixar bem definida a predominância das cores que esse local ele desperta em você, tá? A predominância das cores, tá bom, meus amores? Um beijo bem grande no coração de vocês, um cheiro. E a tia vai estar aqui no WhatsApp, ligadinha, qualquer dúvida. Ontem eu gostei de vocês estarem interagindo, tá? De estarem perguntando, pedindo ajuda. E aí, vocês podem chamar para a tia. Amanhã fica confirmadíssimo a nossa transmissão, tá bom? Às 7h30. E aí a tia vai tentar fazer um conteúdo bem... explorar bem direitinho para que vocês não fiquem cansados, estendidos até 11 horas. Eu vou tentar reduzir um pouquinho esse horário para que a gente fique o restante do horário para tirar as dúvidas, tá bom? No mais, um beijo bem grande no coração de vocês, um cheiro, um queijo, um beijo e um queijo, tá? Tchau, até amanhã. Quer dizer, até 11 horas vocês podem tirar as dúvidas. E amanhã a tia volta aqui com a transmissão, tá certo? Cheiro, meus amores.